Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Bom, a gente começa com o espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Que jai. Bom, os devotos são oceanos de misericórdia e sua única aflição é ver os sofrimentos das almas condicionadas. Então, na realidade, quando um Vaishnava é paraduca do que? Ou seja, ele é muito misericordioso com os demais. Né? Por isso que a gente vê os Vaishnavas viajando, né, para um lado, para o outro. A gente vê que esses Vaishnavas que estão pregando, né, eles não param, né? Cada dia estão num local, tem uma vida muito atribulada, uma agenda assim, muito... Não tem tempo para si mesmo. Por quê? Não porque eles estão querendo dinheiro ou fama, nada disso. É que eles querem ajudar as pessoas. Então o Vaishnava, ele tem essa característica. Ele não sofre por si... ele não sofre, ele mesmo ele não sofre. Ou seja, apesar que externamente a gente vê um Vaishnava sofrendo, um transcendentalista sofrendo, ele pode ficar doente, ele pode, sei lá, quebrar o pé, ter uma doença, alguma coisa assim. Mas ele na realidade, ele não tem a influência das kleshas, das misérias. A gente sabe, essas kleshas são as misérias do mundo material. Né? Adhyatmika, Adibhautika, Daivika. São misérias causadas pela nossa mente, pelo nosso corpo, misérias causadas pelas outras entidades vivas, né? E em misérias causadas também pela ação da natureza. Então, um transcendentalista, ele tolera tudo isso. Ele tolera a infelicidade, ou seja, quando alguma coisa acontece ruim na vida dele, externamente ele pode estar sofrendo, mas internamente ele está vivendo uma conexão com o transcendente. Ele não está sofrendo, não está. Né? Então, Tanstitik Bharata. Ou seja, é o que Krishna fala, você deve tolerar, né, matrais parshas tu konteya. Sitoshna Shuka Dukkha Dha Agamapanyo Nityas Tanstitik Shat Bharata. Então, Krishna ele fala isso, que a gente deveria tolerar as investidas da infelicidade e também da infelicidade e da felicidade também. Ou seja, porque a gente pensa assim, só a infelicidade é o problema. Não, a felicidade também é um problema. Quando você fica muito exultante, quando você fica muito iludido pelas coisas boas que estão acontecendo. Então você fica muito... você se deixa levar, né, pelas coisas boas e você esquece de tudo, você esquece de transcender, você esquece que você tem que se liberar, que você é uma alma espiritual. Então isso é um grande problema. A felicidade também. Então Krishna, o que ele fala? Porque você deve tolerar. Né? A gente tem que tolerar isso. A gente tolera... Aí isso é diferente, ou seja, e quem vai tolerar isso? Quem é um sábio. Se é uma pessoa que não é sábia, ela não vai tolerar, ela vai estar sempre reclamando. Está muita chuva, muito sol, e está muito frio, está muito calor. Ou seja, ela sempre fica nessa intolerância. Intolerância com as pessoas também. Ou seja, a gente pensa que a culpa do nosso sofrimento está nos demais. E a gente pensa também que o resultado da nossa felicidade está nos demais. Não é assim, não é assim. Porque, na realidade, a felicidade, ela depende de você, a verdadeira felicidade. E o que é verdadeira felicidade? O que é isso? Yogasthitavrit Nirodha. Essa é a verdadeira felicidade. É você realmente diminuir aí os vritis, ou seja, esses impulsos mentais que você tem. Então, Patanjali falou isso. Você precisa parar a mente. Imagina? Então isso é uma função que você precisa executar. Se você quer praticar yoga, você tem que parar a mente. Eu vou praticar yoga, então vou lá, compro o meu mate, me matriculo na academia de yoga, né? Ou assisto uma aula pela internet. Eu estou praticando yoga? Tá e não tá. Você está em certo sentido, porque é bom também fazer isso, essa atividade que é muito incrível, legal. Mas você não está, porque você não está pensando na mente, você não está pensando de uma forma mais profunda. Então, yoga
significa autoconhecimento, uma coisa profunda que você precisa realmente buscar isso dentro de si. E quando um professor de yoga, por exemplo, ele tem que ter compaixão dos seus alunos. Ele não tem, claro, hoje em dia é um pouquinho diferente, né, a gente entende isso. Muitos professores de yoga só estão preocupados com a mensalidade, lá, que o cara pagou mensalidade. Mas tradicionalmente não é assim. Tradicionalmente, um professor ele quer ajudar as pessoas, porque ele entende que a pessoa está sofrendo. E a gente está falando aqui de Bhakti Yoga, né? A gente não está falando de yoga da academia, né? Só estou dando esse exemplo para a gente se situar um pouquinho na nossa realidade. Mas a gente está falando de Bhakti Yoga, ou seja, yoga que satisfaz Krishna, yoga que vai te dar a autorrealização, essa yoga que realmente te ajuda bastante, né? Então, o Vaishnava tem essa compaixão, ele está aí como assim, muito, muito preocupado com você. Né? Então, isso é um Vaishnava grandioso, uma pessoa que está extremamente preocupada com você, ele está realmente querendo que você melhore, que você realmente entenda qual é a sua posição agora, porque a gente não está entendendo nada, isso é verdade. A gente está no mundo aqui, mas a gente não entende nada, a gente não entende quem a gente é, a gente não entende. Ou seja, a gente entende que todo mundo morre, né? Porque, por exemplo, eles perguntaram para o Yudhishthira Maharaj, né? Bom, numa situação lá no Mahabharata, perguntam para ele o que é mais assombroso, o que é mais assombroso mesmo. E ele fala: olha, realmente todas as pessoas estão morrendo e elas não entendem isso, ou seja, não entendem que é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Então, para que tanta complicação nesse mundo? Era mais ou menos isso que ele respondeu. É uma coisa assombrosa mesmo, que as pessoas, que todo mundo vai morrer, todo mundo vai desaparecer, de certo sentido. E, ao mesmo tempo, a gente entende que a gente não dá valor para isso, a gente não dá valor para a vida, porque se você pensa na morte, você tem que pensar na vida. Se você hoje acordou e não morreu, é excelente. Nossa, já é bom demais. Porque você acordou, não morri. Olha, eu não morri. Que bom, que bom. Que bom que eu não morri, não é verdade? Porque realmente, porque você vai ter ainda essa oportunidade, né? Você ter oportunidade de praticar, oportunidade de realmente estar muito conectado com a verdade. Então, quando nós estamos conectados com a verdade, nós realmente desconectamos um pouco dessa energia material, dessa maia, que a maia realmente está nos fazendo muitos estragos. Né? Então, por isso, a gente pensa, né, como eu vou me conectar com algo tão superior assim, através do Vaishnava. Então, o Vaishnava, ele tá te entregando, ele está te dando um refúgio. Ou seja, o transcendentalista está te ajudando por quê? Porque ele tem essa capacidade, ele percebe o nosso sofrimento e ele nos ajuda de certa maneira. Então a ajuda do Vaishnava é uma coisa muito incrível na nossa vida, essa compaixão que ele tem, esse desejo realmente transformador. Bom, então a gente está um espaço pela Bhakti Vibhuda Bodhana Goswami Maharaj Ki Jai. Bom, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Goswami Thakur afirmou, audaciosamente ele afirmou: para o serviço ao Guru Varga, se for necessário, sermos pretensiosos, comportando-nos como animais, demonstrando comportamentos ilógicos, ou mesmo residirmos no inferno por toda a eternidade, devemos estar preparados para tomar tais medidas. Isso ocorre porque temos fé firme em que o serviço ao Senhor é o objeto supremo da vida. Então é isso. Ou seja, imagina, isso é como a gente via, né? A gente leu ontem, não sei onde a gente leu. O que? É que você, dentro de casa, você tem que ser como um cordeiro. Essa é a ideia. Você pode ser o Vaishnava é assim, o transcendentalista é assim. Dentro de casa ele é um cordeiro. Ele é muito tranquilo, muito pacífico. E quando ele sai, ele pode se transformar num leão. Quer dizer, não é que sai mordendo os outros, não é isso. Mas é no sentido que ele vai lutar pela verdade.
E às vezes lutar pela verdade, ou seja, na maioria das vezes você tem que realmente desafiar, incomodar. Isso é um problema sério. Ou seja, quando a gente quer se estabelecer no plano da verdade, você vai ter muita oposição, né? Porque a gente está no mundo de Maia, a gente está no mundo da ilusão. Então a Maia ela coloca imposição na nossa vida. Então por isso é como disse Jesus Cristo: você quer a paz, prepara para a guerra. É mais ou menos isso. E a guerra ela é interna para começar. Ou seja, não é uma guerra externa, não é que você precisa declarar guerra externamente, não. Mas você tem que declarar guerra internamente. Por quê? Porque você está sofrendo muito. Mamavancho Diva Loka, Diva Bhuta, Sanatanaha, Manaha Shastani Indranini, Prakritistani Karushatihi. Então Krishna está explicando, você sofre muito com os seus sentidos, você sofre muito com a sua mente. Então já é um sofrimento, é uma luta interna. E não tem jeito de você falar assim, ó, mente, vou tirar umas férias de você aí, olha, já estou cansado, né? A gente, realmente, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo, mente. Você fica na sua, eu fico na minha, a gente fica aí uma semana sem conversar, depois a gente volta. Não, não tem isso, não. Com a mente você está aí. Por mais que você, quando você mais se desespera, assim, mais a mente gosta, de certa maneira. A mente ela quer ver o circo pegar fogo. Esse é o ponto. A mente está aí te realmente colocando numa posição onde você realmente fica à mercê dessa onda aí de coisas que acontecem na sua vida. Então você fica só na lamentação. Você lamenta, aí você fica feliz um pouco, você lamenta, aí você fica feliz mais um pouco, e assim você vai. Então, na realidade, a gente entende o quê? Que a mente, ela, como Krishna diz, ela pode ser sua pior inimiga, pode também ser sua melhor amiga, o Daryatmanatmanavasadai. Ou seja, ela pode também te elevar muito, mas ela pode te degradar muito. Então, a mente é assim. A mente pode te ajudar em muitas coisas, mas também pode te prejudicar em tantas, né? Então você precisa ficar assim muito preocupado com a sua mente. Ou seja, você não pode realmente desistir disso. Da preocupação com a sua mente o tempo todo. É como, por exemplo, você cortou o dedo, você vai querer dar sei lá, botar um band-aid, fazer um curativo. E a mente, mas é a mente. A mente pensou uma besteira, você, não, tudo bem. Ou você vai lá e assiste alguma coisa totalmente ridícula. Ridícula, você contamina sua mente de uma maneira ridícula. Porque você assistiu alguma coisa aí, sei lá, na internet que você viu, que não tinha nada a ver, e você se contaminou. Aí você fica pensando nisso, né? Pensando nisso, cria uma ansiedade muito forte, né? E você realmente esquece de você. Esse é como uma das características da mente, é te projetar para coisas que você não está vivendo agora, e talvez você nunca vai viver. Talvez você nunca vai viver coisas que a mente agora está te oferecendo, te propondo. Então, para que ficar preocupado com isso? Você está muito preocupado com a violência no Rio de Janeiro, sendo que você nunca foi no Rio de Janeiro. Está muito preocupado com a violência em São Paulo, sendo que você nunca vai em São Paulo, não sai daqui. Tipo assim, aqui você tem que preocupar com o quê? Sei lá, se você não vai pisar numa cobra, uma violência que pode ser, a maior violência aqui pode ser uma serpente, uma cobra. Sendo que a gente está aqui há quase 20 anos, não sei, e a gente nunca viu ninguém sendo picado de cobra aqui, entende? Então você tem uma violência, tem, mas a gente já viu, como é quando você vê uma cobra, você assusta um pouquinho, tá, claro. E a aranha, assim, a aranha a gente já viu pessoas serem picadas de aranha, né? É um pouquinho mais fácil ser picado de aranha, mas ninguém morre por ser picado de aranha. Mas é isso, a violência está aí, ou seja, existe violência no meio que nós vivemos, também existe. A violência, ela está em todos os locais, não tem jeito de você fugir da violência. Nós somos violentos, mas uma violência que é como mais mascarada. A gente tem essa violência mascarada, né? Porque a gente gosta de ver o pior, na verdade. Então a gente não estaria lá na internet vendo bomba que caiu não sei aonde, acidente que matou não sei quanto. Você está lá não, olhando assim. E é porque a gente gosta disso, a gente parece que a mente se alimenta disso, né? É como o vampiro, né, que se alimenta de sangue, né? A nossa mente se alimenta também de um certo sangue, de ver as coisas erradas,
Por exemplo, você tá assim, de repente a pessoa escorregou, caiu, você fica. Você pode até não rir na cara dela, mas você fica rindo internamente. E se tiver 2 ou 3, esses vão rachar de o bico, porque realmente foi engraçado levar um tombo. Por isso que dá muito ibope esses vídeos aí, não sei. Os caras vai, sei lá, limpar a piscina, escorrega, cai, bate no cara, sei lá, coisa assim. Aí você fica vendo isso e você fica como. E você fica 1 hora lá vendo essas coisas. Se o cara que ia dar, sei lá, dar ré no caminhão e bateu no negócio, o negócio caiu. Ou seja, isso é a mente. A mente ela tá te propondo coisas absurdas, né? Distrações, né? Ou seja, você está aí realmente. Você está se divertindo com o sofrimento dos demais, essa é a verdade. Vamos ser sinceros. E é bom ser sincero. A gente gosta quando as pessoas, né, estão mal. E quando as pessoas estão bem, a gente fica com inveja, gente. Se a pessoa está super bem, nossa, como tá, nossa, maravilhoso, tô ganhando, sei lá, 60 mil reais por mês, e tenho uma Ferrari, tô cheio de. Eu vou viajar. Você fica. Por que ele? Por que não? Mas a gente, né? O que tem? Uma coisa assim, a gente não consegue. Isso é em todo âmbito, não é só no âmbito material, é no âmbito também espiritual. Você tá lá, vê que a pessoa está praticando, tem uma conexão com um guru, coisas assim. Você acaba se ficando um pouquinho aí com inveja, um pouquinho receoso das coisas, né? Você sempre pensa, por que ele, não eu? Né? Por que ele, não eu? Coisas assim. Então, realmente, a gente precisa entender que um transcendentalista, ele não está se preocupando aqui, está falando, imagina, ele tá pronto para ir ao inferno, se quiser. Vamos para o inferno? Vamos. Isso é um Vaishnava, isso é um transcendentalista, vamos. Como aí Krishnadas Kaviraj Goswami, ele fala, eu sou pior do que um verme no excremento, né? Imagina, ele está demonstrando a humildade dele. Eu quero nascer, eu não quero. Ele está falando, eu não quero nascer como Brahma, ter uma grande opulência, viver nos planetas celestiais. Se eu não sou devoto, se eu não estou conectado com a transcendência, eu não quero estar lá. Não quero. Imagina, não quero. Como também aí ele está falando, imagina, eu sou pior do que um verme no excremento. Por quê? Porque o verme no excremento ele está saindo, querendo sair. Eu não, eu quero ficar. Imagina, então essa humildade, a humildade Vaishnava, a humildade de um devoto é uma coisa incrível. Né? Então quando a gente serve o Guru Varga, né, com essa fé, ou seja, que você está disposto a fazer qualquer coisa. Imagina, o Prabhupada Bhaktisiddhanta queria abrir templos servindo carne para as pessoas. Ele falou, não, no Ocidente tem que servir carne. Ele não conhecia o Ocidente, na realidade, né? Mas ele falou, não, vamos servir carne. Imagina. Ele falou lá na Inglaterra, ele falou, vamos ter sei lá, uma hospedagem, né, como se fosse uma pousada, onde as pessoas vêm, se hospedam e elas se alimentam, e a gente pode cozinhar carne para elas, não tem problema nenhum. Imagina, estava com uma coisa assim, os devotos, isso, Gurudeva, o que vão falar da gente? Ele falou, não, eu já decidi isso há 10 mil vidas anteriores. Decidi isso, ele falou, né? Imagina, e mesmo Swami Maharaj Prabhupada, quando ele vem ao Ocidente, ele estava disposto a servir carne para as pessoas, porque eles pensavam que no Ocidente, sei lá, o pessoal queria comer carne assim, o tempo todo. Mas aí quando o Swami Maharaj Prabhupada, ele entrou no supermercado lá nos Estados Unidos, não sei em que país, em que cidade, ele entrou e começou a ver os alimentos, assim, né, tudo picadinho, empacotado, assim, plastificado, como os americanos gostam de fazer, como parece que é a especialidade deles, né, empacotar coisas, plastificar coisas. Então eles estavam lá, e ele viu isso, ele falou assim, nossa, ele ficou, Haribol, deu um êxtase lá no mercado, falou, agora eles podem ser vegetarianos, olha aqui, cheio de vegetais aqui, cheio de coisas, né? O leite tudo encaixadinho, tudo nas caixinhas. Falou, nossa, incrível. Porque ele não sabia muito bem o que acontecia. Eles não sabiam, não tinha internet, não tinha nada, eles falavam, né?
por exemplo, falavam, as mulheres aqui são todas são prostitutas, assim, são degradadas. Eles escutavam essas coisas, né? Mas quando ele chegou lá, ele viu que era diferente, né? Assim, ele percebeu isso, né? Que as pessoas poderiam ser vegetarianas, que as pessoas poderiam aderir a uma vida de seguir princípios. Imagina? Isso foi um desafio para ele, foi uma saga mesmo que ele conseguiu vencer tudo isso, imagina. Ele estava assim muito. Então, até que quando ele escreve, né, para Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele escreve, ele fala: Nossa, aqui as pessoas. As ruas são todas iluminadas à noite. E tinha essas, né, naquela época. Tinha luz, assim, na Índia não tinha, assim, não tinha, um país pobre. E as pessoas, muitas pessoas têm carro aqui, a maioria das pessoas tem carro aqui. E elas dirigem o seu próprio carro. Estava assim, essa foi como ele descreveu. Elas dirigem o seu próprio carro. Por quê? Porque na Índia quem tinha carro era muito rico e tinha um chofer. Então ele estava assim como... Foi um choque cultural dele. Um choque cultural. Mas ele... mas esses Vaishnavas que estão querendo fazer essa revolução, que são leões, assim, fora de casa... Eles querem fazer tudo, assim, eles não estão preocupados com consigo mesmo, assim, e nem deixar... É como aquela coisa, eu não vou deixar pedra sobre pedra, não sei quem disse isso, mas... Não sei se foi Jesus Cristo, não sei. Mas assim, é verdade, você tem que chegar e para destruir, se você realmente quiser a revolução, porque a revolução é uma coisa que é difícil, não é fácil você fazer revolução. A revolução interna é muito difícil e a revolução externa também, ou seja, você realmente convencer as pessoas de aceitarem algo que é tão importante assim para a nossa vida, né? Então, a violência psicológica é complicado também, ou seja, porque a violência não é uma coisa só física, essa violência, a violência da mente para as pessoas é muito complicada mesmo. A mente ela tem essa tendência, né? Como eu falei. Então você vê alguma coisa e você quer que a coisa fique pior, né? E por quê? Porque na realidade a gente esquece a nossa propensão natural, né? A nossa propensão que é servir a Deus, ou seja, se você serve a Krishna, acabou, você não vai ter nenhum problema nenhum, né? Então realmente, se você realmente serve o centro, se você entende que Krishna é o centro e você serve o centro, se você se dedica ao centro, então a circunferência ela perde a sua importância. Imagina. Mas enquanto isso não existe, você está aí como tentando atacar. Essa é como a nossa propensão, né? Arrastani, Sarrastani, Apadani, Chatushpadam, Falguni Tatra, Mahatan, Divudivasya, Divanam. Ou seja, Divudivasya, Divanam significa que o mais forte está vencendo o mais fraco. Que aí está falando que os animais mais capacitados eles têm mais possibilidade de sobrevivência. Quando você vê lá, sei lá, você vê um bichinho lá que não tem nem perna, né, se arrastando, vem outro que tem duas patinhas, vai lá e come ele, né? Aí o que tem duas patinhas tá lá, de repente vem outro com quatro patas, devora ele, e assim é. E nós também, porque nós somos animais, a gente é animal, gente. Não tem como falar que não é animal. Quando fala assim, quando fala assim, né? Proibida a entrada de animais. Você já viu isso, né? Você vai lá no negócio. Aí você chega assim, será que eu entro ou não entro? Será que eu posso entrar? Aí se você pensar bem, não posso entrar aqui não, moço. Não dá para entrar aqui. Por quê? Porque eu sou um animal também. Não é verdade? Eu sou um animal. Imagina, e a gente tá certo que você mascara um pouco esse lado animal, né? Você passa desodorante, né? Você passa sabonete, perfume, né? Você tá aí, mas se você não passasse isso, ai meu Deus. Se você não bota um cheirinho, se você não dá uma tapeadinha aí, você fica igual os cachorros aí. Você, tipo assim, você fica assim, não, mas o cachorro tem um cheiro estranho. Tem mesmo, mas tirando esses cachorros de madame aí que vai no salão de beleza todo dia, né, que deve existir, que fica cheio de... Mas ainda assim tem que fazer muito esforço. Claro, o homem é um pouquinho diferente, né? A gente entende isso, mas não é tão diferente assim também. Ou seja, a consciência é animal. Quando a gente está nesse mundo fenomênico, você está na consciência animal, você tem que comer para sobreviver.
Imagina, você tem que. E para isso você tem que derrotar o outro. Esse é o nosso. Porque, por exemplo, você vai na escola e aí tem lá as notas, não é assim? Um tirou, sei lá, na minha época era 10, né? Tirou 10, o outro tirou na prova, tirou 10, aí bota lá, tudo pregado lá. Então, isso é uma coisa assim, né? O boletim tá lá, vem um boletim, veio vermelho. Meu Deus. E você fica desde o início você fica se comparando. Você começa a se comparar muito, na verdade. E esse é o grande problema. As crianças se comparando. Então, assim, sei lá, dizem que até os 12 anos você não deveria ensinar nada. Assim, não deveria seu filho aprender coisas. Assim. A nossa realidade não é essa, né? Eu sei. Mas, e aos 12 anos ele deveria aprender vida espiritual. Dos 12 aos 24. A gente já falou isso esses dias, né? Mas até os 12 anos deixa ele aí, né? Brincar, fazer as coisas, descobrir, aprender por ele mesmo, não ficar impondo coisas nele. Eu sei, se você fizer isso, o seu filho não vai ser um engenheiro, não vai ser lá, talvez seja, não sei. Mas é o sentido seguinte, a gente tem um esquema, a gente está como numa máquina, a gente está entrando numa máquina assim, né? Todo mundo eles colocam, você está esperando a sua vez, né, de ser moído nisso. Assim. Você vai ser triturado nessa máquina, que a gente chama de vida isso. Mas não é vida. Uma vez eu me lembro, eu estava fui num local aí, lá em São Paulo, a gente estava pegando um trem, e aí eu acordei, a gente sempre acorda cedo, né? A gente acorda cedo para quê? Para praticar a vida espiritual. E nesse dia eu tinha que me deslocar, e normalmente eu acordei cedo, e para mim era normal, natural, assim, com uma certa bem-aventurança, né? Assim, de encarar a manhã de uma maneira diferente. Que, por exemplo, você acorda e você vai cantar mantras, Mahamantra Hare Krishna, 2 horas, Gayatri, não sei, 1 hora. É diferente, você encarar a vida diferente. Você está numa posição diferente agora, né? Do que você chegar, acordar e já encarar o mundão assim. Porque imagina, você apanhou da mente a noite toda, sem saber, que você sonhou, você fez, e acordou e você não fez. Eu estou falando no meu caso, assim, a prática, mas pelo menos, sei lá, fez uma respiração, fez um alongamento. As pessoas não fazem isso, elas acordam e já querem já. E eu pegar o trem, e a gente estava no trem, aí o cara, e eu tava vendo, assim, ó, o cara lá, assim, a gente tava num local assim mais, bom, como periferia, e ele tava levando, eu vi, eu prestei atenção nele, ele tava levando a sua marmita para comer. E aí ele tava pegando o trem, era 4 horas, 4h30 da manhã, uma coisa assim, 5 horas, uma coisa assim, 5 horas. Falei, caramba, que hora que ele deve ter acordado, né? Que hora que ele deve ter feito essa comida, não é verdade? E aí a gente foi junto com ele, assim. Eu fiquei assim, né? Vigiando ele, sei lá. Eu fiquei vigiando, mas eu tava olhando, né? Eu sou observador. E aí o cara tava lá, e ele ficou morrendo de sono, assim. Ele foi dormindo a viagem toda, assim. Acho que era a hora que ele tava dormindo, praticamente. Porque ele aí viajou todo o trem, aí depois aí saiu do trem, aí eu vi ele foi, pegou o metrô, sabe, 2 horas, quase 3 horas. Depois ele foi pegar o outro. E ele tá ganhando a vida. Eu falei, ganhando a vida? Acho que tá perdendo a vida. Vem aqui pra Vrindavan, pô. Né? Quase falei pra ele, vai pra Vrindavan. Vai lá e vamos plantar, vamos fazer a coisa diferente, vamos acreditar na terra, vamos acreditar na natureza, vamos preservar as nascentes, né? Aí você fala assim, teu filho está perdendo a vida. Não está perdendo, está ganhando. Mas tá vendo como a coisa está invertida? Né? A coisa parece que está invertida. Se você quer, por exemplo, viver aqui, você tá, se você quer uma vida assim, respirar um ar puro, tomar uma água. As pessoas, às vezes eu vejo as pessoas reclamando daqui, assim, me dá raiva. Porque imagina, o ar que você respira, a água que você bebe, a natureza, né? Imagina, você olha aqui, os passarinhos, imagina, coisa incrível. Né? E você, claro, você faz um servicinho aí, claro, tem que fazer algum serviço, não tem jeito, né? Sei lá, aqui a gente pede geralmente 4 horas, as pessoas umas 4 horinhas, assim, quando ela tá aqui, né, engajada em tudo. Mas isso não é nada, assim, imagina que oportunidade, na verdade. Agora a pessoa tá mal-humorada. E aí é por quê? Porque o mal é com ela mesmo. Eu lembro uma vez um rapaz, um devoto tava aqui, e ele tava morando aqui, e pra ele foi uma dificuldade morar aqui. Eu era de São Paulo, assim, de uma vida muito
cosmopolita, assim, uma coisa assim. E aí, de repente, e a gente foi embora, ele já não aguentava mais, assim, não estava assim, não aguentava mais. Aí depois ele foi para a cidade, quando ele chegou em São Paulo, assim, foi engraçado demais. Ele abriu a janela do carro, assim, ficou, porque a gente estava passando perto lá do Tietê, assim, né, aquela coisa, e respirou, que bom, nossa, que gostoso, olha que ar São Paulo, que não sei o que. Eu falei, caramba, não, tá bom, eu respeitei ele. Mas depois ele voltou, aí voltou frustrado. Ou seja, porque na realidade é isso, a gente está aí como buscando uma coisa, buscando outra coisa. Né? E essa violência psicológica que você fala é o quê? É você realmente querer fazer mal para as pessoas, assim, de uma forma assim, muito mais assim, expandida, né? Porque, claro, você fazer mal para uma pessoa fisicamente é uma coisa que dói muito e é pior, eu acho, em certo sentido. Mas na mente, você ficar na mente querendo, né, fazer essa violência psicológica com os outros é muito ruim mesmo. Não é nada bom. Você tem um problema aí e você precisa curar isso. Você pode ir até no psicanalista, não sei onde que você vai fazer terapia, mas na realidade a gente vai curar isso verdadeiramente tendo um processo, que é o canto, o Mahamantra. Ou seja, o nosso processo é esse. Claro, tem outros processos, mas o nosso é cantar o Mahamantra. Canta o Mahamantra, canta, que isso vai melhorar a sua tendência a querer fazer violência psicológica com os demais. Assim. Porque isso realmente é uma coisa muito triste. Ou seja, quando a gente realmente tenta prejudicar os demais sutilmente, né? Uma coisa muito ruim. E a gente teria que evitar isso a todo custo. Né? Então está aqui, Om Vishnupada Sila Vansidasva Maharaj, né? Onde ele residia havia muitas cobras. Né? Ele era um babaji, ele era muito, muito, muito diferente. Assim, quando você visse Vansidasva Maharaj entrar aqui, você não ia querer deixar ele entrar. Você fala, chama a polícia, traz o Duque, traz o Doxa, vamos lá. Porque ele parecia, a aparência dele era uma aparência assim, que ele era uma pessoa alta, mas ele tinha uma barba muito grande, ele nem se vestia direito, né? E tava assim, ele era uma pessoa assim, considerado um avaduta, né? Ou seja, porque não seguia assim as regras, as regulações desse plano, mas ele era uma pessoa, avaduta significa uma pessoa que não segue as regras, né, a etiqueta, as regras convencionais, mas ao mesmo tempo ele é muito, muito, muito elevado. Muito elevado. Então ele pode parecer uma pessoa louca, uma pessoa maluca, mas não era. Né? E ele morava. Havia muitas cobras onde ele morava. E certa vez um cavaleiro limpou a área e informou a Babaji Maharaj que ele havia terminado a limpeza. Babaji Maharaj não respondeu, mas depois disse ao seu servo: esse grande pecador comete a parada, então afirma: eu limpei o lugar. Qual é a consideração das suas palavras? Né? Essas entidades vivas nas formas de árvores, trepadeiras, cobras e assim por diante estão residindo no Dan para testemunhar passatempos de Mahaprabhu. Esse cavaleiro está cometendo ofensas a elas. Além disso, se auto-glorificando. Ou seja, então tá lá, imagina, o Vansidas Baji Maharaj está lá, ele está sentado debaixo do, sei lá, no local dele, debaixo da kutir, o Bhajana Kutir dele, né? O local onde ele está praticando seu bhajana, sua prática espiritual, no Dan sagrado, né? No caso aí, Navadvip Dham, ou seja, onde Mahaprabhu manifestou seus passatempos, né? Então ele está ali e ele onde ele está tem sujeira, tem cobra, tem escorpião, tem um lixo. Então ele está assim, imagina. E ele não se preocupa muito com isso. Por quê? Porque ele não se preocupa com o aspecto externo. Não estou falando que a gente deve fazer isso, né? A gente não tem que fazer isso. Não faça isso. Mas ele praticava tanto, a absorção dele era tão, tão forte que ele não se preocupava com aspectos externos. Né? Estava assim como muito, muito absorto no seu bhajana, na sua prática interna.
E ele e externamente o rapaz foi lá e acho que fez um grande serviço para Babaji Maharaj. Ele falou, nossa, limpou tudo, deixou tudo arrumadinho, matou as cobras, uma coisa assim, cortou o mato. Mas ele via isso tudo como residentes do Dan Sagrado. Então isso é uma mentalidade assim muito muito elevada, ou seja, por quê? Porque ele via que todos ali estavam conectados com a lila de Chaitanya Mahaprabhu. O Mahaprabhu ele vem e ele executa lilas. Lilas são atividades maravilhosas. E claro, quando a gente vai lá, a gente não vê isso. Por quê? Porque a gente não tem olhos transcendentais para isso. Então você vê um local que é diferente, muita gente, muito sujo, muito barulho, muita bagunça, e sei lá, e você não está vendo realmente a essência da coisa. Você não está vendo. Então por isso, por mesmo Jagannadas Baji Maharaj, imagina, ele, quando iam servir para ele a comida, ele olhava assim os cães, né, que estavam ali, ele falou, não, primeiro sirva os cães. Serve os cachorros. Eles têm que comer primeiro do que eu. Por quê? Porque ele considerava esses cães como habitantes do Dan sagrado. Para ele eram como Vaishnavas também. Mas essa é uma mentalidade. Essa é Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastini Shumcha Swapaketa Pandita Samadarshinaha. Samadarshinaha, ou seja, uma pessoa que tem a mesma visão. Ela não vê, por exemplo, o gato para ela não vê a diferença entre o gato e uma pessoa, e um brahmana, e um sannyasi. Ela não vê diferença de nada. Ela não faz diferenças. Então, por exemplo, você vê um gato, você já quer, joga o gato para a janela. Não. Tem gente que não gosta de gato. Eu, por exemplo, eu não gostava muito, né? Gostava muito de cachorro, mas depois eu comecei a apreciar aos gatos, né? Como dizia minha mãe. Ela fala, se você não gosta. Quando a gente veio morar aqui, que eu comecei a apreciar os gatos, né? Porque tinha muito. Porque realmente era muito rato, né, que tinha, né? Era muitos ratos. Eu não queria ter gato, sei lá, não gostava. Enfim. E aí até que minha mãe falou pra mim, ela falou, ó, quem não gosta de gato, gosta de rato. Eu falei, é verdade, né? E aí apareceu um gato aí, né, que foi a Tox. A gente botou o nome de Tox. Porque a gente estava aqui, estava eu, um devoto aqui, a gente estava aqui, e a gente estava assim, com um problema com rato. A gente pendurava, né, um saquinho de pão lá no pau, lá no tronco, que não tinha cozinha, não tinha nada, era uma casa. Então, que não tinha nada, não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada, não tinha nada, não tinha uma barraca e um pedacinho de um telhadinho que a gente era a nossa cozinha. E a gente colocava lá uns saquinhos de pão lá, e de repente os pães estavam ali, e de repente um dia a gente olhava lá e cheio de cocô de rato no negócio, era uma coisa assim, ai meu Deus. E a gente tava assim, mas a gente não tava esquentando muita cabeça com isso, não. A gente tava. Mas era muito rato mesmo, assim, eu lembro disso. Eu lembro que a gente cantava japa, né? Quando a gente cantava japa, e aí, de repente chegava e a gente colocava, imagina, porque não tinha gato, né? Era só por isso. E a gente botava uma tigelinha de leite, assim, né? Para os ratos, né? A gente percebeu, a gente estava cantando japa lá de madrugada, de repente os ratos vinham, e o rato adora leite, não sei por quê. Não é só queijo, não, é leite também. O rato tava lá, os ratos estavam lá bebendo leite, e a gente vinha assim com. Era tipo uma caixa, assim, uma caixa de papelão, assim, e a gente, pum, pegava o rato, né? Prendia o rato. Aí o rato ficava prisioneiro. E aí quando a gente ia tomar banho aqui na cachoeira, que não tinha chuveiro, como eu falei, era uma casa muito estranha, não tinha chuveiro, não tinha nada, na verdade. E aí a gente ia na cachoeira e a gente botava um papelão debaixo da caixa, assim, não sei se era uma caixa, uma panela, não sei o que era. E a gente levava o rato, assim. E era engraçado, que a gente se divertia com isso. A gente levava o rato pro exílio, né? E a gente ia assim como... senhor rato, você foi condenado, né? Tchan-tcharara, 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 tchan-tcharara. Assim, era uma musiquinha militar que a gente levava o rato e a gente deixava ele do outro lado do rio. Ou seja, ele não podia voltar mais, né? Exilado. E essa era a nossa diversão. Imagina? A gente se divertia muito com isso. Né? E o rato estava lá. Estava lá como muito
participando, porque ele ouvia Harikata, Harikata não, a gente não dava aula nesse horário, mas ele ouvia o santo nome, a gente cantava o Mahamanta Hare Krishna, ele estava ouvindo, mano. E tomava leite capturado, depois levado. E daí chegou a Tox, né? Chegou o gato que a gente botou o nome de Tox, né? Até foi o devoto que botou Tox, porque ela era bem tóxica mesmo. Se ela chegava e acabou com todos os ratos. Assim. A gente não tinha mais ratos, a gente ficou muito feliz de ter essa gatinha. E imagina, ela era muito, muito especial. Uma vez a gente viajou, uma vez a gente ficou, sei lá, eu e ele. A gente ficou vários meses, assim, não lembro quantos meses a gente ficou. E deixamos aqui e a gente deixou ela sem nada, sem comida, sem nada, né? Sei lá, acho que pedimos pro vizinho trazer um pouquinho de leite de vez em quando, uma coisa assim. E ela chegou aqui, ela sobreviveu, não somente sobreviveu, mas ela estava com 3 filhotinhos, assim. Imagina. Uma coisa assim absurda, né? A gente tinha essa consideração. Eu lembro que nesse momento a gente estava cozinhando, né? E você sabe, a cozinha não pode entrar o gato, né? O gato entra lá. Às vezes o gato entrava, né? E trazendo uma oferenda pra gente. Um rato na boca. Assim, um passarinho, não sei. Ele trazia assim na cozinha, assim, para comer na cozinha. Uma coisa, os gatos têm isso, parece, né? Quando ele quer agradar você, ele traz pra você um rato. Faltando pedaço, faltando a cabeça, uma coisa assim, imagina. Aí trouxe. Aí eu fiquei. Aí um momento eu já tava ficando bravo, assim, né? Eu falei, não, cara, não dá. E aí tinha uns gatinhos, o gatinho ia lá, os gatinhos, né? Um gatinho amarelinho lá, e entrava e fazia cocô dentro da cozinha. A cozinha não tinha porta, né? Também, né? Fazer o quê? E aí o gatinho entrava e fazia cocô. E aí eu fiquei bravo um dia assim, que eu fui, não sei, perdi a paciência, dei uma vassourada no gatinho, assim, falei, sai daí, tá. Coisa assim, mas eu, como meio grande, assim, a mão pesado, né? Foi um pouco longe. Não, ela pegou forte no gato, assim, o gato parou assim, começou a engasgar e começou a sair sangue do nariz dele. Eu falei, nossa, vou matar o gato, ai meu Deus. Assim, e falei assim, nossa, e aí não tinha carro, não tinha nada, não tinha nada. Aí eu comecei a orar pra tudo, orar pra todo mundo lá. Para que salvasse o gato, né? E o gato tava lá e acabou que ele não morreu, sobreviveu. Né? Mas eu me arrependi muito. Aí parece que no dia seguinte eu cortei meu dedo assim de um jeito absurdo, assim, por essa maldade que eu fiz, assim. Porque realmente o quê? É isso. Você tem que ver, os animais, ou seja, ver que Deus está no coração de todos os animais, não é assim? Mas eu lembro que um espaço da Bhakti Bibu do Bodango Chamará, nessa varandinha aqui, a gente não tinha essa parte, só ele veio aqui, e aí a gente foi comer, né? Enfim, imagina os indianos, né? Eles são. Bom, enfim, né, são muito mais assim, em relação à etiqueta que nós, claro, né? Nasceram numa cultura Vaishnava, enfim. E ele estava aí, de repente a gente foi servir a prachada, a gente ia servir ali, né? E ele ia comer ali. E de repente um gato apareceu, aí o devoto foi dar um chute no gato, assim, aí ele levou um maço do guru, assim, falou, não faça isso, o que é isso? Por quê? Porque é isso mesmo, é uma coisa assim de respeito, né? É respeito. Você tem respeito por todos os seres vivos, isso é Gaudiya Vaishnavismo. Então você não faz diferença entre, esse é dessa missão, aquele é iniciado com aquele guru, então vamos meter o pau nele. Não, isso não existe. Você é um cristão, ótimo, seja um lindo cristão, a gente vai torcer para você aí com Jesus Cristo, você não precisa ser Hare Krishna, não é nada disso, não queira, assim, nem queira ser Hare Krishna. Não é isso, mas é o seguinte, você seja um bom cristão, que você seja um bom, sei lá, judeu, muçulmano, não importa, você tem que ser bom nessa conexão que você tem com Deus. Você precisa aperfeiçoar isso. Por isso você está aqui. Assim, por isso você está na forma humana, que a forma humana é para quê? É para você realmente apreciar as coisas. Apreciar essa capacidade de conexão que você tem com o divino. E se você faz isso, a sua vida vai ser perfeita. O Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele fala a biografia dele, né, falando da vida dele. Né? Bom dia, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, né, estava dando um discurso, o Arati das Deidades começou, né, e alguns ouvintes saíram para assistir. Ele comentou, eles estão indo simplesmente para fazer exercícios oculares. Né?
Ou seja, o que ele estava indicando? Que você não pode ver Krishna com os seus olhos, né? Então não tem como você ir lá, porque quando a gente chega diante da deidade, a gente pensa que, ou seja, que você vai ver a deidade, mas na realidade não. O Darshana, o verdadeiro Darshana, quando você é visto pela deidade. Para você ser visto pela deidade, você tem que se purificar, ou seja, não é que você vai lá para se purificar, a gente entende isso. Mas se você quiser mesmo ver a deidade, a gente está lá. E você entendeu o quê? Que a deidade ela tá como observando, a deidade é como um observador. Ou seja, ela está lá observando a sua conduta. Não é só naquele momento. Porque tem muitas, isso é uma visão assim, muito canista. A visão canista significa o quê? Que naquele momento você acha que é o momento, é o único momento que existe. Então você vai lá, né, como o nosso caso, bom, a nossa cultura ocidental. Você vai na missa, né, uma vez por semana, né, assim? Você se confessa com o padre, não sei qual é a frequência, você vai. E tá bom, acabou. Não tem problema nenhum. E a gente também tem, ou seja, no Gaudiya Vaishnavismo também existe essa tendência. Você é canista canista. Canista canista significa o quê? Que você vai lá no templo, né? E você vai adorar, você vai participar de certa maneira. E quando você sai, você vai embora. Então a figura clássica é o quê? Tem um sado lá que está dando um harikata, ele está falando, né? Ele está iluminando as pessoas. Aí você passa por cima dele, né? Eles falam assim. Você passa por cima deles, vai lá, assiste o Arati um pouco, e você dá uma doação e você volta. E acabou. E quando você sai, você não percebe mais nada divino. Então é canista, é uma coisa assim muito, muito básica, né? Então por isso que o Prabhupada Ocidente falou, eles estão fazendo exercícios oculares, estão lá e estão fazendo exercícios oculares, né? Ou como turismo, também quando você vai no dança sagrado, você vai peregrinar, aí você, vamos lá, vamos visitar essa deidade, vamos naquela, você fica meio assim, e se não for naquela, se não for naquela, você tá perdado, você tá no inferno, vai queimar no inferno, né? Você pensa assim. Mas não é isso, é o quê? Porque é esse meio que um turismo, né? Turismo. E quando você vai, por exemplo, em Vrindavana, por exemplo, né? Você chega lá e parece que você chegou na Disneyland. O Hare Krishna chegando, né? Ou seja, naquela rua lá do Loi Bazar, você parece que chegou na Disneyland, porque tudo que você queria tem ali. Então tem a japa com a bolinha maior que você queria, a roupinha para deidar. Você olha assim, nossa, incrível, você fica ao incenso, né? Vai ter tudo ali numa rua ali que tem tudo para devoto, assim, são coisas para devotos mesmo. É como incrível, né? Porque bom, se você sai, né, aqui, você não vai encontrar nada. Hoje na internet você pode ainda receber as coisas, até da Índia mesmo. Você pode receber diretamente. Mas, mesmo assim, você estando lá, né? É como você está no shopping lá. Você está uma coisa assim, sabe? Tem aquela coisa assim, né? Você dá aquela alegria, né? O pessoal fica muito alegre quando vai no Loi Bazar, que é uma rua ali, né? Imagina. Que não tem nada, assim, é Vrindavan, mas é uma rua que tá cheio de um monte de gente vendendo coisas, e um monte de bagunça, e parece que é a rua mais frequentada pelos peregrinos. Eles vão lá o tempo todo, não saem de lá. Claro, eu acho que tem uns que precisam, mas nem todos. Eles vão lá porque é como, sabe, é como isso, que é essa mentalidade de desfile que a gente precisa eliminar da nossa mente. Como você vai, eu lembro que a gente ia na igreja, né? Você ia com a roupa boa, né? Sempre, claro, porque tá certo, acho que tá bom, vai ver, você vai para esse. Imagina se você vai lá, né? Ter essa conexão com Deus, bota a melhor roupa que tem, mas era uma coisa assim que realmente não tinha muito sentimento, né? Bom, pelo menos para mim, né? Não tinha muito sentimento assim, e para a maioria das pessoas também não tinha tanto sentimento assim. Imagina, era uma coisa assim, claro, a gente criança, a gente ia para se divertir na igreja, a gente se divertia muito na igreja, assim, era divertido, a gente fazia piada, né? Isso assim, né? Eu lembro, a gente tinha tinha um momento na missa, né? Que as pessoas vão lá e é como a paz de Cristo. Não sei o que é o momento da missa, não sei se tem, assim, né? Quem frequenta a missa aí,
Ninguém frequenta a missa mais aqui, não, gente. Então, assim, aí tinha um momento lá na missa que era o momento de você fazer paz de Cristo, né? Assim, você ia lá com a mão, né? E cumprimentava a pessoa que estava ao seu lado, né? Assim, hoje, analisando isso, é uma coisa muito incrível. Eu vejo o quê? Que todos somos iguais, assim, somos divátimas, somos almas, não somos diferentes um do outro. Então, imagina, ali pode estar o seu inimigo, sei lá, e você vai ter que cumprimentar ele, né? Paz de Cristo. A gente ficava com isso. E na hora eu não pensava nisso, mas hoje eu estou pensando assim, nossa, é incrível esse momento assim da missa, que é um momento muito legal. Né? Era um momento assim, diferente, que o padre ficava lá falando um monte de coisa, e nesse momento agora falava, aí todo mundo ficava com o padre. Então eu tinha um amigo meu, a gente ficava assim, combinando, né? Porque o pessoal assim, às vezes andava, né? Era um movimento assim, eram alguns minutos, né, que todo mundo ficava se cumprimentando um ao outro, né? Aí eu tinha um amigo meu, a gente era muito bagunceiro, né? Então a gente chegava lá, né? E nesse momento, né? A gente combinava, né? Ele, por exemplo, o cara ia assim, né, cumprimentar, eu ia assim como ele ia me cumprimentar, eu ia cumprimentar ele, né, e ele vinha com a mão assim, né, só que eu passava direto, ia cumprimentava o meu amigo, né, e ele ficava com a mão assim, com a mão parada, a mão assim, parada assim, isso a gente, tinha outros meninos também juntos, a gente ria, e a gente sempre fazia isso, assim, porque é coisa de criança, né, mas o cara ficava com a mão assim, porque ele ia cumprimentar, mas eu desviava e ficava com a mão assim. Era uma coisa super divertida pra gente. Ou seja, a gente não captava o verdadeiro sentimento, né, da missa, o verdadeiro sentimento da liturgia, né? Ou seja, e como, por exemplo, você vai lá, agora por exemplo, você vai num Kirtan, né? Sei lá, Kirtana 24 horas, 40 horas, 48 horas, 78, 72 horas, uma coisa assim. Você vai, e se você não tem, por exemplo, isso é uma coisa muito incrível, né, que eu acho muito incrível, os devotos vão lá e eles cantam, e é muito bonito isso. Mas se não tiver uma atitude de serviço, ou seja, se não tiver, se você não estiver praticando mesmo, né, isso vai ser meio vazio, assim, vai ser como uma brincadeira mesmo, assim, porque você não tem o sentimento ali. Então você sentou, você cantou, você praticou, mas é só como uma demonstração. Mesmo Prabhupada Bhaktisiddhanta, uma vez tinha um devoto que ele, assim, ele era muito... ele não kirtania, assim, um cara incrível. Então disse que ele começou sendo... Ele chegou lá e começou a cantar, né? E parece que ele estava usando o harmônio, coisa que Prabhupada Bhaktisiddhanta não permitia. Nem Bhaktivinoda Thakur, imagina, Kirtana sem harmônio. Eles só permitiam Kartalas e Birdanga, né? Porque é a flauta de Cristo na tornozeleira das golpes. Bom, e é uma coisa Gaudiya Vaishnava, que está no mundo espiritual, enfim, eles eram muito tradicionais. Depois a coisa mudou, a gente entende que é uma coisa muito boa, o harmônio, eu mesmo gosto muito até do violão, né? Eu gosto, assim, claro, minha cultura ocidental me permite apreciar isso, né? O toque do violão, e o harmônio é uma coisa ocidental, não é uma coisa da Índia mesmo. Tá, foi desenvolvido lá, tudo bem, mas é uma coisa que vem, sei lá, da Alemanha, não sei de onde. E o que acontece? Acontece que quando eles estavam... esse devoto chegou e no harmônio ele estava cantando o Mahamanta Hare Krishna e disse que, assim, claro, de acordo com a sua capacidade musical, ele falava Hare Hare Krishna, e demorava não sei quantos minutos para cantar um Mahamantra. E quando o próprio Bhaktisiddhanta estava lá em cima, né, ele escutou isso, ele desceu assim, bravo, falou, não para com isso não é Kirtan, isso não é Bhajana, para com isso, bravo. Imagina o próprio Bhaktisiddhanta bravo. Diz que Cesar Maharaj viu o próprio Bhaktisiddhanta bravo, uma vez ele, não sei o que aconteceu lá, que ele estava lá, e de repente falaram um Apasiddhanta, né, uma coisa assim que não tinha nada a ver com a conclusão filosófica, e ele chegou e ele bateu na mesa, assim, e ficou vermelho, assim, e todo mundo ficou, imagina, ele era uma pessoa de uma imponência espiritual muito forte, era uma pessoa, ele era alto, né, bem alto, tinha mas assim, você vê a cara dele, você vê o jeitão dele, não dá pra fazer piada com o próprio Bhaktisiddhanta, você não vai fazer piada com ele, porque você olha, imagina se a gente pudesse, né, olhar para o próprio Bhaktisiddhanta agora, você não ia fazer uma piada com ele, não tem como. E aí ele ficou assim como
é vermelho, vermelho, vermelho. E aí o pessoal falou, nossa, os devotos, Gurudeva tá bravo. E aí o César Maharaj falou assim, não, ele não tá bravo, isso aí o lótus vermelho. Ele, né, porque as escrituras falam, né, que o Guru tem, como, o rosto dele é como lótus vermelho, uma coisa, como lótus que é vermelho, né? Isso é uma manifestação de um sentimento amoroso que ele tem. Por quê? Porque ele está combatendo uma coisa que é um desvio, né? É um desvio. Então aqui Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele está falando, né, que realmente você não pode ver a deidade, né, com os olhos, né? Jagannatha Puri também teve uma coisa parecida, que um discípulo, né, e tomou o darshan de Jagannatha, chegou ao final do seu kata na mata. Ou seja, ele foi lá tomar o darshan de Jagannatha e Prabhupada Bhaktisiddhanta estava dando kata, estava falando de Cristo. Aí ele chegou no final, o discurso no qual ele havia exposto o verdadeiro significado de Jagannatha Darshana. Imagina? E chegou, deu aí... E ele falou, mesmo agora você está muito atrasado. Mesmo agora você está vagando de um lado para o outro, indo ver Jagannatha através dos seus olhos, né? Mas você primeiro precisa atingir o conhecimento espiritual através dos ouvidos. Então na nossa filosofia, como você vai ver? Você vai ver ouvindo. Imagina o Shravana. Você ouve ouvindo. Você não ouve com os olhos. Então você chega para ouvir com os ouvidos. Por quê? Porque com os ouvidos você vai participar do Kirtana, com os ouvidos você vai aprender a filosofia, não é assim? E você vai poder ver aqui, como ele está falando, ver o seu Jagannatha na realidade, né? Ele está falando, não estou dizendo que você não tem que ir no templo do Jagannatha, não é isso, né? Para tomar o darshana dele. Mas se você realmente tem essa pretensão, né, de ver simplesmente, ficar, como isso é um desfrute mundano, ele está falando. Inclusive, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, ele tinha um secretário que era Swarupa Damodara, e Swarupa Damodara, ele chegava assim, ele era incrível, que ele pegava, né, por exemplo, se alguém quisesse fazer uma poesia para Mahaprabhu, era Swarupa Damodara que fazia, ele olhava, e quando ele olhava aquilo, ele deixava ou não deixava, porque muita gente queria escrever coisas para Mahaprabhu, enfim, Mahaprabhu estava lá nos seus êxtases, Swarupa Damodara estava lá junto com ele. E aí um dia chegou um rapaz lá, um brahmana, uma pessoa muito erudita, assim, e fez uma poesia assim muito, muito linda, que os devotos gostaram muito, e que falava assim, que Mahaprabhu era como Jagannatha, né? E tem hora que ele está lá dentro, né, do templo, eu sou Jagannatha, né, esse negro, foi uma poesia, não lembro, claro, não vou lembrar a poesia. E quando ele está fora, ele é o Jagannatha que anda, né, uma coisa assim. E aí todo mundo, os devotos adoraram, todo mundo, bateram palma assim, que lindo essa poesia. Aí quando chegaram lá para mostrar isso para Mahaprabhu, o Swarupa Damodara pegou e falou, peraí, ele falou, não, de jeito nenhum, rasgou. Por quê? Não existe diferença entre Mahaprabhu e Jagannatha. É a mesma coisa. Então você não pode ver essa diferença. Isso é uma raça-basta, você está confundindo as coisas, está fazendo uma coisa tudo errada. Foi lá, amaciou ele, assim, o devoto ficou assim, saiu assim, chorando lá. Uma coisa assim, né? Por quê? Porque realmente não tem diferença entre Mahaprabhu, que estava lá, né, com os devotos, e Jagannatha, é a mesma coisa. Tanto é que quando o desaparecimento de Mahaprabhu, uma das versões é o quê? É que Mahaprabhu entrou dentro de Jagannatha, entrou no templo e nunca mais saiu, ficou lá, entrou dentro da deidade. E outros falam que foi no Tota Gopinatha, e outros falam que foi no mar, e outros falam que foi os três ao mesmo tempo, e Mas, olha, na realidade não importa. O que importa é o quê? Que Mahaprabhu é realmente essa grande personalidade, é Krishna mesmo, que realmente está mostrando para a gente como a gente deve praticar a vida espiritual. E aqui o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele fala, o serviço a Jagannatha é um serviço
com os seus sentidos espirituais, não é simplesmente com os sentidos materiais, né? Então, ver o seu Jagannatha não é uma coisa física, né? Ou seja, o Jagannatha é uma grande deidade, né? Um ícone, né? Dos Vaishnavas, né? Você vai lá em Jagannatha Puri, é uma cidade que vive para o Senhor Jagannatha, são mais de 50 vezes que ele come no dia, uma coisa assim, é uma cidade vivendo por uma deidade, uma coisa incrível, incrível. Mas não é uma coisa física, isso que ele está dizendo. Onde passa o Bhakti Bibudo Bodhana Chamaraj, eu ouvi ele falando sobre isso, né? Como o Mahaprabhu desaparece, e aí ele explica todas essas teorias, né? Que ele entra no templo de Jagannatha, que ele entra no mar de Jagannatha Puri, e que ele também entra no joelho de Tota Gopinatha, que é essa deidade de Radha Krishna que está sentada, né? A única deidade de Radha Krishna que se sentou, porque Gadadhara Pandita, né, ficou velhinho, né? Assim, por que Gadadhara Pandita ficou velhinho? A gente olha assim, mas o que é isso? É estranho, né? Porque ele é Radha, né? Radha, na verdade, é Radha Gadadhara. Quando a gente pega, por exemplo, a Dvaitacharya, né, e a gente vê a Dvaitacharya pintado você vê a descrição dele com barba, né? Mas Gurudeva, ele fala que a Dvaitacharya não tinha barba, né? Ele fica bravo, ele fala, não tem barba, né? Que eles ele não tem barba, ele não tem bigode. Por quê? Porque, na realidade, esse Vishnu Tattva, né? Ele teria essa. É como Krishna. Krishna ele viveu, né? Ele passou 125 anos nesse plano, né, da Terra, mas ele tinha a figura de um jovem de 25 anos, né? Por quê? Porque é Krishna, é Deus, né? Hoje ele está aqui realizando passatempos, então ele não sofre as consequências do tempo, ele não deteriora, não tem deterioração nenhuma, assim, está lá, inteiraço, né? E não é que Krishna fica fazendo yoga, fica seguindo Ayurveda, nada disso. Krishna é assim, ele é Deus, então ele chega a ter uma certa idade nesse plano, no material, no Bauma Lila, ele chega aos 25 anos e a sua idade eterna é 15 anos, mais ou menos. Então, porque, na verdade, quando a gente pensa em envelhecimento, em deteriorização, ou seja, você vai perdendo, né? Imagina, você está, depois de 30 anos, sei lá, de não sei quantos anos, 25, você começa a perder fibra muscular, na sua massa muscular começa a diminuir, por todo dia você perde um pouquinho, vai fazer musculação, vou lá, musculação, aí não vai perder, talvez não perca muito, mas vai perder um pouquinho, tá? Toma o whey protein, aí vai te ajudar nisso, que não sei. Você fica criando um monte de mecanismo para manter o seu corpo, sei lá, né? Você faz plástica, você não aceita muito o seu karma, você vai lá e começa a esticar daqui, esticar dali, né? A gente teve a oportunidade de conhecer essa moça. Ai, meu Deus, vou falar aqui. Essa moça, como é que é o nome dela? Ana Braga? Ana Maria Braga. A gente foi lá, né? Porque o cara, não é que ela me chamou, não. Foi uma festa que ela teve. Ela fez uma festa junina, que é super famosa, assim. Super famosa, assim. E essa festa junina, ela acontece uma vez por ano, né? Lá em Botucatu. E a gente foi lá, a gente foi em Botucatu. E a gente conhece eles, assim, né? O devoto casou com a filha dela, né? Com a filha dela. E pessoas gente boas, alternativas, assim, bem alternativas. Demais. Os caras têm uma Toyota do ano 76, imagina? E querem criar vacas. Assim, uma coisa assim. Ela, pessoa super famosa, riquíssima. E aí fez essa festa. E a gente foi na festa, assim, a gente chegou na festa, né? Como aquela coisa, festa estranha, com gente esquisita. E a gente foi na festa, assim, insistiram muito, eu não queria ir, mas eu fui. E a festa, assim, era uma festa, assim, uma festa. E aí, quando veio, assim, eu cheguei, assim, e a gente foi, né? Foi o Fanny, imagina, o Fanny, o The Voice, a gente foi. E tava mais alguém, não sei quem tava aí. O Madhusuda, imagina. Não, o Madhusuda não foi na festa, porque teve que arrancar o dente, eu acho. Mas eu mexi com o dente, eu tive que fazer uma coisa com o dente dele. Ele não foi na festa. Mas a gente chegou na festa, tinha uns seguranças, era uma coisa assim, né? A gente foi com o Devoto insistiu muito que a gente fosse, a gente foi, né? Eu não queria muito não, mas fui. A gente chegou lá assim na festa, meio assim, claro, a gente ficou assim como, né, meio retraído, né, na festa, porque, imagina, você tá na festa, assim, eu fui de dote, claro, cheguei lá, imagina. E de repente a gente chega na festa e aí a gente sentou lá, né, no local, a gente não ia comer nada da festa, nada, né? Só água, né? Água. Só água.
Nenhuma. Ele estava trazendo umas coisas, a gente não. Bom, eu não comi, enfim, não comi nada. Acho que eu comi uma fruta, uma coisa assim. E as pessoas falavam assim, nossa, olha aqui, olha aqui, não sei quem. Olhava assim, eu vi uma mulher muito bonita, mas não, porque eram as pessoas famosas, né, da Globo, assim, né? Aí passava um cara, você viu lá que não sei quem. Cara, eu não entendo, pra mim era tudo igual. E o cara, eu não assisto nada, né, de televisão, enfim. Eu olhei tudo aquilo, tudo bem, né? Até que a gente entrou, ela tinha a gente entrou na. Aí a gente foi conversar com ela, assim, porque imagina, a mulher é uma estrela da Rede Globo, uma coisa assim, né? Ela é bem famosa, né? E a gente foi lá conversar com ela, porque aí eu fiquei lá e eu fiquei assim conversando com o Devoto, né? E com a filha dela. A filha dela também não gostava nada dessa festa. São alternativos, né? A gente ficava lá no cantão lá, né? E conversando, ela mostrou a casa, que era uma mansão uma colonial, uma coisa assim. Mostrou tudo, a gente viu tudo assim, né? Enfim. E de repente, vamos lá, queriam que eu conhecesse a Ana Maria Braga, né? Porque aí o Devoto fala assim, não vai lá que você vai purificar ela. Se o Devoto era... E ele ficava meio brigando com a esposa falava, não, pra que estamos aqui? Aí ele fala assim, não, mas é uma atitude, é como uma maneira de pregar, uma coisa assim. Mas enfim, aí a gente foi conhecer a Ana Maria Braga, né? E quando a gente chegou lá, né, eu olhei ela assim, ela tava fumando, gente, e com um monte de gente lá, e aí ela cumprimentou, foi muito simpática, né, a senhora muito simpática, ela falou que ela tinha uma igreja lá, ela tinha uma igreja dentro da fazenda, né? Ela falou, não, a gente falou de Bependi, falou, eu sou devota de Inha Chica, né? Ela é muito religiosa, parece. Eu sou devota de Inha Chica, e aí eu até tinha percebido na igreja, que a gente foi na igreja, assim, para fugir das coisas, né? A gente foi lá na igreja, aí tinham vários santos, assim, cada um tinha seu altarzinho, e tinha Inha Chica, realmente. Ela falou, eu sou devota de Inha Chica. Ela falou, a gente vai pedir e tal, qualquer dia visita lá, né? Falei assim, vem cá, conhecer o nosso banheiro seco, uma coisa assim. Que vai acabar, viu, gente? O banheiro seco tá nos seus últimos dias. Aproveite agora. Aproveite as últimas experiências que vocês vão ter no banheiro seco. Quem não conheceu o banheiro seco, venha para Vrindabume, experimente isso. Não vai ter mais. Estão fazendo biodigestor, aí os devotos fizeram uma vaquinha, muitos devotos fizeram doação, e a gente está acabando com o banheiro seco. Enfim. E aí eu vi ela, quando eu a vi, né? E parecia assim que ela mexia o dedo, piscava o olho, assim. Era uma coisa assim, piscava o olho e mexia o dedo. De tanta plástica que tinha, uma coisa esticada, assim, uma coisa assim. E olhar, caramba. E às vezes, assim, um dia desses, assim, eu falei, caramba, eu fiquei meio assustado com o que eu vi. Pra falar a verdade, a mulher tem lá não sei quantos anos, assim, a pele não tem menos ruga do que eu tenho, né? E caramba, eu falei, nossa, eu fiquei meio assustado, mas tudo bem. Não morri do coração, não. Mas o que acontece? Quando a gente chegou lá sei lá, um dia eu tava na rua, não sei porquê, e eu via ela, né? Eu falei, nossa, ela tá viva ainda. E lá na televisão, e na televisão, né? Não parecia do jeito que eu vi. Ele deve fazer algumas coisas na televisão a mais, mas enfim. Eu não aceitar o karma, mas porque eu tô falando isso assim, porque a do Itatiaia não tem barba. Então, assim, e quando você vai ver Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou que ele não tem barba. Ele fala lá no comentário do Chaitanya Bhagavata, fala que ele não tem barba, não tem barba. E aí e quando você vai lá no museu de Chaitanya Mahaprabhu, lá em Calcutá, você vê que ele tem uma foto do Itatiaia sem barba. Incrível, né? Incrível. E aí tá, porque Gadadhara Pandita fala que ele ficou velhinho, né? Ele ficou velhinho mesmo, né? Aí fala, esse é Lila também, por quê? Porque Gadadhara Pandita, ele ficou muito triste quando o Mahaprabhu partiu, e aí ele ficou desolado e ficou velho, corcundinho assim, e aí essa deidade, né, de Tota Gopinata, que é a deidade que está sentada. Por quê? Porque ele não conseguia botar, ele estava todo encurvadinho, assim, velhinho, imagina? Eu já imagino a cena, assim, dos nossos pujares aqui, ficando velhinhos com Goraga, assim, uma coisa assim, né? E ele não conseguia colocar a guirlanda no pescoço da deidade, e aí a deidade sentou, vai, meu filho, coloca. Uma coisa assim, e a deidade está lá hoje. Você vê a deidade está sentada mesmo. Então é uma coisa assim, incrível, né? Mas essa teoria aí, Gurudeva, ele fala o quê? Ele fala que não tem explicação, assim, porque é uma coisa assim, porque dizem que que Mahaprabhu entrou dentro da deidade.
de Tota Gopinata. Aí você tem um joelhinho dela lá, né, que tem um furinho, que se você for no Mangalate, der, não sei, 2.000 rupias pro Pujari, ele vai mostrar você, aí você vai ficar, já tô lá em Vrindavan, em Goloka Vrindavan. Por isso você pensa isso, mas não é nada disso, né? Não é assim tão fácil. Mas, e também tem a teoria que ele entrou dentro do templo de Jagannatha, não saiu mais, no mar também. E Gurudev falou que pode ser todas ao mesmo tempo. E tem essa teoria, ele falou que não dá para saber. Ele não fala, foi aqui, foi lá. O Gurudev mesmo, eu não vi ele. Quando eu ouvi ele falando sobre isso, ficava meio em dúvida ainda, né? Assim, não é que os acharyas. Muitos acham que foi com Tota Gopinata, né? Essa é como a mais, né? A mais popular, a versão mais aceitável. Mas também pode ser as outras possibilidades. Como o Gurudev falou, pode ser todas ao mesmo tempo. E é porque é infinito, né? Infinito, e infinito pode fazer tudo de uma maneira infinita que você não vai entender, incompreensível para nós, né?